Olá, bom dia. O Resenha deste sábado recebe um convidado especial. Ele comanda o Bandeira 2 há quase 2 décadas. Além de apresentador, é radialista e advogado. Estou falando de Silvan Alves. Hoje você vai conhecer ele profissional de jornalismo policial. Vem pra cá, Silvan. Bom dia, meu irmão. Obrigado. E aí, certinho? Tudo bem. Obrigado por sua presença. A gente nos bastidores, né, viu tanto que você é querido, né? Acho que foi a maior audiência que o Resenha já teve no estúdio, né, para gravar o programa. Como é que foi essa sua virada de sair de fotógrafo de jornalismo impresso para comandar por quase 20 anos, né, um programa policial e na TV, além da história no rádio que você tem, assim, como é que é isso, Silvan? Como é que foi essa história do Bandeira 2 e da sua? Bom dia mais uma vez, Etevaldo. Bom dia, telespectadores do Resenha. Toda essa trajetória, ela teve início numa vida muito sofrida, com falta de oportunidade, uma infância muito pobre, com uma família enorme, né, com vários irmãos. A minha mãe tinha que sair de casa de madrugada para ser trocadora de ônibus, né, para poder amenizar a situação de calamidade que a gente passava, inclusive com muita necessidade, passando muita fome. E isso leva um desejo, cria uma expectativa de que você precisa dar a volta por cima, você precisa melhorar, você precisa fazer alguma coisa. E desde cedo eu tive esse entendimento, eu comecei a me apaixonar pelo jornalismo e tal, pelo rádio. Eu sempre fui apaixonado pelo rádio, trabalhei em rádio comunitária e comecei fazendo fotografia numa ONG, não é? Na favela, porque geralmente a imprensa não tem acesso, né, aos bastidores na favela, o que acontece. E aí, através do trabalho dessa ONG, eu comecei a retratar, né, esse cotidiano lá da favela, a realidade da favela. Trabalhando não tinha salário não, era uma ajuda de custo. Sim. E o material também, que era cedido pela ONG, aí eu comecei a trabalhar com fotografia. Isso é no Rio de Janeiro, né? Isso é no Rio, né? Você é carioca, isso, né? De exatamente, né? Exatamente. Quer dizer, você chega no Maranhão em que ano, Silvan? Você chega quando no Maranhão? Década de 70. Eu ainda era muito jovem. Eu fui aluno do colégio Estado do Amazonas, porque eu me atrasei, não é? Em termos de estudo, com essas mudanças todas, sem tempo para estudar e trabalhar, né? Eu fui aluno do Colégio Estado do Amazonas, estudei no SEMA, né? Trabalhando e estudando. Isso, trabalhando e estudando. Com vontade de vencer. Mas você inicia no Maranhão também como fotógrafo, já inicia no rádio aqui, como é que é isso? Não, eu já vinha com essa experiência de fotografia, né? Trabalhar com fotografia. Agora, para o jornalismo, eu comecei no Maranhão. No Jornal de Hoje. Jornal de Hoje? No Jornal de Hoje. Fotógrafo? O título Jornal de Hoje é como fotógrafo. Como fotógrafo. E foi daí que o meu trabalho ganhou notoriedade nessa questão da fotojornalismo, quando na greve de 79. A greve da minha passagem. Né? A greve da minha passagem, exato, a greve da minha passagem. Foi que aí que o meu trabalho ganhou notoriedade, cheguei a ser preso com lideranças estudantis, lideranças do DCE, lideranças do movimento estudantil, né? Você foi preso trabalhando, né? Você foi preso como fotógrafo. Como fotógrafo e tal. Apanhou muito esse dia? Apanhei da polícia, eu tive uma lesão no braço, considerada até certo ponto
grave. Fomos mantidos dois dias incomunicável, né? Eu e outras, na época, liderança do movimento, do movimento estudantil, né? E foi indiciado no DOPS. Depois isso caiu, esse indiciamento, né? Depois das lutas, né? Da pressão que houve também, né? Que antigamente era o DOPS, Delegacia de Ordem Política e Social, né? Que era o departamento que cuidava e fazia investigação sobre essa questão aí de quem participava de movimentos sociais, de quem participava de manifestações e tal. Sindicatos. Né? Exato. Então, depois de passar 2 dias incomunicados, nós fomos levados para o DOPS, que funcionava ali na Rua da Palma, no centro. Lá nós ficamos uma madrugada inteira, e só daí que o pessoal das redações dos jornais foram informados e tal, familiares dos presos, das lideranças estudantis foram informados. Estava o Márcio Gerri, estava o Juarez Medeiros, Cícero da Hora, Juarez Medeiros, da Hora, hoje é promotor, o falecido Coelho Neto também, que era que dirigiu aqui muito tempo. Exato, foi diretor da Difusora, na época ele era liderança estudantil e tal. Então, tinha muita gente que acabou. Você foi preso na Deodoro? Onde começou todo o movimento. Tá. Foi realizada uma grande assembleia com convocação de todos os estudantes e tal. E aí, quando em determinado momento estava tudo pacífico, só mesmo os discursos inflamados e tal. Quando a gente deu por conta, a praça estava cercada pelo batalhão de choque. E aí o batalhão de choque já tinha ordem para prender essas pessoas. E aí começou toda aquela revolta, quebra-quebra, né? Muita gente ferida, muita gente se machucou. E você fazia cobertura fotográfica desse caso? Eu estava trabalhando, fotografando e tal. E de repente, na época, tinha o serviço reservado, que eram policiais infiltrados no movimento. Serviço da polícia, né? O serviço da polícia. É uma espécie de serviço secreto, chamava P2. E aí o pessoal da P2 que se encarregou de fazer esse trabalho de prender quem estivesse fotografando, quem estivesse apontado como liderança do movimento. E a gente foi tirado de lá da praça, já... Muita truculência e violência. Agora, Silvão, como é que você chega no jornalismo policial? Assim? Onde é que você se encontra com o jornalismo policial? Como é que foi isso? Olha, foi um convite do Gerson Araújo, jornalista Gerson Araújo, que me convidou. E lá eu fui trabalhar com Eloy Coutrin. Eloy Coutrin era um cara... uma referência do jornalismo policial do Maranhão, exatamente. É uma referência do jornalismo policial do Maranhão. Aprendi muito com Eloy Coutrin, e por aí, né, através Mas isso também no impresso ainda. Do Eloy Coutrin no impresso, exatamente. E aí, através do Eloy Coutrin, do impresso que eu fui para a rádio e tal, recebi o convite, fui para hoje extinta Rádio Ribamar, né? Eu já tinha experiência de rádio, mas era assim, era rádio comunitária, que a gente chama antigamente ela era feita com alto-falante, projetores, isso. Aí eu tinha essa experiência. E aí foi que, a partir dessa experiência que eu tinha, o Arlindo Roberto, que hoje ele está em Pinheiro, ele me convidou para a extinta Rádio Ribamar, e lá eu comecei também. A Rádio Ribamar, né, que é hoje a Rádio Capital. Hoje é a Rádio Capital. Hoje é a Rádio Capital. Exatamente. Você inicia lá, então? Você começa lá? Comecei lá, né, e isso aqui na capital, que eu já tinha trabalhado em outras emissoras de rádio. Trabalhei em Imperatriz, né, Rádio Imperatriz, que era do Moacir Expósito, na época. Trabalhei muito tempo lá, trabalhei em Belém, trabalhei em Brasília, isso em rádio, né?
Não era na apresentação de programas, era tipo repórter de rua. Repórter de rua. Repórter de rua. Fazer jornalismo comunitário e notícias policiais. Isso. Você tem hoje 18 anos, né, de Bandeira 2. Bandeira 2, né? E de TV? Você tem quanto tempo de TV já? TV, eu devo ter De TV eu tenho menos tempo, eu acho que tem uns 20 anos de TV por aí, mais ou menos. E rádio? Tem uns... Rádio eu tenho mais, tem uns 30 anos de rádio, tenho muito tempo. Eu tenho muito tempo de rádio, de estrada, contando esse período de reportagem e depois de programas, apresentação de programas. Você pensou assim, fazer uma outra coisa que não jornalismo policial? Em algum momento surgiu um convite, surgiu uma ideia, Silvan, vem para outra área de jornalismo que não polícia? Você pensou nisso em algum momento? Não, porque essa foi sempre uma realidade assim bem próxima da minha infância, morando em locais onde você vê muita violência, tanto de um lado quanto de outro, né? Vê a violência imposta pelos criminosos, vê a violência também imposta pelo aparelho policial, né? Então você se sente um personagem no meio daquela história. E aí você tem conhecimento de causa para expor determinado assunto, para falar sobre determinado assunto, porque foi um assunto que você vivenciou, teve sempre muito próximo de você viveu a infância ali, dentro daquele contexto, então você não tem muita dificuldade, você acaba se apaixonando por esse tipo de jornalismo. Silvio, eu queria que agora você chamasse uma matéria, nossa amiga e talentosa Cristiane Moraes fez aqui na Difusora, uma matéria contigo. Eu queria que você chamasse aí pra gente essa matéria, vai lá, chama a matéria pra gente aí. Você vai acompanhar agora a matéria produzida pela nossa querida Cristiane Moraes. Tá na fita e na lente. O jornalismo da TV Difusora não para. É que a cidade não dorme. A equipe do Bandeira 2 está prestes a ganhar a noite de São Luís. A história desse rapaz aqui é uma história bem longa e cheia de muitas aventuras. É por isso que a gente vai sair com ele hoje para conhecer um pouco da vida do Silvan Alves, o cara do Bandeira 2. Silvan, você chegou aqui na década de 70 para mais aventuras, né? Você lembra a primeira vez que você entrou num carro de externa? Vai fazer uma entrevista com o Lúcio Mário Fabiano, um cara que era acusado de ter assassinado, estuprado várias mulheres na região do... Virou uma lenda ele. Na região do Quatraque. E aí eu fiz essa matéria com ele, foi assim uma matéria de grande repercussão, né? A gente gravou um programa inteiro, né, com o Lúcio Mário Fabiano, lá no Quatraque na época, que era uma delegacia, mas tinha um presídio também. 17 anos no ar. Silvan Alves conhece como ninguém a rotina de trabalho nas delegacias e dos policiais que atuam na rua. Acompanhamos o Bandeira 2 na cobertura de uma operação da Polícia Militar nos bairros da Liberdade, Fé em Deus, Floresta e Camboa. Uma ação que exige cuidado, porque mexe com a rotina dos moradores. Silvan chega junto com a polícia. Há também essa preocupação em checar a documentação não só dos veículos e motos, mas também checar também a documentação de quem está conduzindo. A operação é um tanto quanto delicada, porque a gente está no meio aqui de famílias, né, que moram aqui na região. Gente de bem, né? Apesar de ser uma área considerada crítica, né, em função da violência, a maioria das pessoas aqui são pessoas de bem, né, e aí é preciso ter todo um cuidado numa abordagem, é preciso ter toda uma logística, também na questão da revista, como é que você vai se dirigir, né, para fazer a abordagem no cidadão de bem. Muita gente não gosta, né, desse tipo de abordagem, não gosta de ser revistado. E aí o papel do policial, o policial que trabalha numa unidade especial, ele precisa estar preparado para fazer esse tipo de abordagem. Noite tranquila no plantão central. A polícia militar na rua,
faz o encaminhamento para os plantões. Todas as ocorrências elas acabam terminando no plantão. O plantão daqui do centro, e o plantão da área Itaquibacanga, Cidade Operária, Coatrac e Maiobão. São os plantões que funcionam e que recebem todas as ocorrências no período da noite, que é justamente o horário que a gente grava as nossas matérias. Um novo deslocamento. Voamos para o bairro São Cristóvão. Mais uma tragédia na noite da cidade. Um frentista recém-contratado entra para as estatísticas como mais uma vítima da violência. A vítima teria sido atingida com pelo menos dois tiros, 2 disparos, e aí acabou caindo logo aqui bem na calçada do posto. O frentista era um jovem pai de família, personagem de mais uma história real contada no Bandeira 2. Eu acho que talvez, quem sabe, essa seria a grande saída desse país, né? Cuidar melhor da juventude, ter uma preocupação maior com a questão do ensinamento, a educação do jovem, né? E que muita gente às vezes acaba indo por esse caminho porque não tem a oportunidade. Silvan, muito obrigada, foi um prazer muito grande te acompanhar, viu, nessa noitada aí de Bandeira 2. E eu queria dizer que eu sou tua fã de carteirinha, viu? Obrigadão. Obrigadão, querido. Dá pra tirar as férias do Silvan aí, galera? Dá pra tirar as férias aí, dá? O importante é que, às vezes, o Bandeira 2 ele não é só esse mundo cão, como chama, né? Através da credibilidade que hoje tem o programa, a gente faz campanhas, né? Campanhas para doações de cadeira de roda. Há muito trabalho também dentro das comunidades, né? As pessoas chamam lá para a gente fazer uma reclamação sobre a rua, falta d'água, enfim, né? Dá voz a esse apelo aí que é muito comum, né? Exatamente. As pessoas nos procuram para fazer esse tipo de apelo diante da credibilidade que o programa tem, que é um programa que já vem, não é? Há muito tempo na televisão, mantendo esse formato. Você chega na TV que horas? À noite, na TV? Você chega aqui que horas? Voltando da externa? Não, saindo para a externa ainda. Você começa que horas? Saindo para a externa, a gente começa 7h30, 8 horas, né? E retorna aqui? E aí, a partir do momento que a gente está na rua, meia-noite, 1h, conforme a movimentação, porque às vezes tem matéria que você precisa terminar, precisa completar a matéria, porque ela tem que estar pronta para o dia seguinte, né? E aí, geralmente, às vezes, a gente entra pela madrugada. E tem que estar cedinho de novo aqui para fazer. Tem que voltar cedo, porque o programa é ao vivo. Isso. Né? Antes não era, agora o programa é ao vivo. Então, você vem, já deixa esse material, e aí vai em casa tomar banho, dá uma descansada e vem ainda, sai no escuro ainda, para chegar aqui cedo e dar tempo de produzir. Eu vou um intervalo rápido, né? E já voltamos com o Silvan Alves aqui no Resenha deste sábado. Estamos de volta no bate-papo com o apresentador e radialista Silvan Alves. Silvan, e esse mundo cão? Como é que é conviver com isso diariamente? Assim, isso de certo modo te transformou, te deixou uma pessoa melhor, ficou uma pessoa mais dura, quer dizer, você tinha mais... Como é que você... Eu acho que a gente melhora muito como ser humano, você vai tirando ensinamento, né? Muita coisa, você aprende a ser mais paciente, esperar a hora certa, o momento certo, porque você vai vivenciando, né? Casos, histórias, personagens, dramas. Tem casos que você diz, mas esse trabalho de repórter policial é um trabalho bruto, a pessoa perde a sensibilidade. Olha, eu estive nesses locais
Em todos esses locais, talvez eu tenha sido o único repórter que tenha ido a todos esses locais onde foram encontrados os meninos emasculados, que foi esse caso que ganhou notoriedade no mundo inteiro, que foi o caso dos meninos emasculados do Maranhão, né? Inclusive esse trabalho me rendeu prêmios de organismos internacionais, né? E esse caso aí é um caso que mexeu muito com a sensibilidade, mexe muito com... Você vai passando e você vai recordando o drama dessas pessoas, dessas mães, o sofrimento. Você imaginou o sofrimento de cada uma dessas crianças? E aí depois você analisa que o cara que praticamente tirou a vida de todas essas crianças, você vai lá, resgata as imagens de cada um desses casos lá e você vê que ele participou de várias manifestações, pedindo justiça, sendo solidário com as mães, com as famílias, entendeu? E aí você passa também aqui um pouco que analisar o comportamento do ser humano. Você começa a entender mais o comportamento, o perfil de cada pessoa, do ser humano. Você passa a ser conhecedor, não é? Diante de todas essas experiências e vários outros casos que você vai tirando, que você acompanhou. E a tua relação com a polícia? Como é que isso funciona? Como é que você dá eu isso? tenho há uma relação de respeito, né? Eu tenho uma relação muito boa com os policiais, porque à medida que o tempo vai passando, você começa a ser respeitado pelo seu trabalho. Não é que você vai de repente, você pode ser parceiro da polícia na questão de atividade. Você precisa da polícia como fonte de informação. E tudo. Agora você também, né, precisa criticar, precisa falar quando tiver que falar e criticar quando tiver que criticar, né, e as pessoas entenderem e aceitarem aquela crítica que você está fazendo, às vezes uma crítica dura, mas que na verdade acaba sendo uma crítica construtiva, porque a polícia errando menos, quem ganha é a sociedade. Silvana, tem um caso de uma rebelião onde os presos pediram a tua presença, assim, inclusive, a única presença. Como é que você lida com isso, sabe? Como é que você lida com esse outro lado, quer dizer, de quem é que está, de quem é o presidiário, de quem é um preso, como é que você vê esse outro lado do mundo do crime? Foi uma daquelas rebeliões mais violentas que houve no sistema penitenciário. Depois que eu aceitei entrar, o secretário foi contra, proibiu que eu entrasse, né? Ele disse que não se responsabilizaria. A governadora na época também disse que não se responsabilizaria, que não estava autorizada a minha entrada, e aí os presos condicionaram. Eu entrava, não acabava a rebelião, que já estava se arrastando há 3 dias, e os caras começaram a jogar a cabeça de uma coisa terrível, uma monstruosidade que eles acabaram fazendo, né? Os caras já estavam drogados, embriagados, tinha fugido do controle total, né? Essa que é a grande realidade. Depois que quando eu entrei, que eu olhei para trás, eu não podia mais me arrepender, não podia mais voltar, né? E quer dizer, eu disse, pronto, eu já estou aqui, agora bateu o arrependimento, essa que é a grande realidade. Deu medo na hora? Deu medo. Eu fiquei com muito medo, eu pensei na minha família naquela hora, né? E cheguei a pensar que eu tinha sido imprudente, irresponsável, quando eu aceitei, né, entrar. Eu estava sozinho e era eu e eles, né? Para que eles pudessem se render, começassem a se entregar. Mas ainda bem que tem coisas que você entrega na mão de Deus, essa que é a grande realidade.
E aí deu tudo certo, eles acabaram se rendendo, já tinham feito o que tinha que fazer. Você não tem mais o que fazer, o que vocês tinham que fazer, vocês já fizeram. A sociedade está contra o que vocês estão fazendo, não adianta. E quando você vai falando assim e fala para o preso, isso aqui vai morrer todo mundo. Aqui vai morrer todo mundo. Se vocês não acabarem com isso, não terminar com isso, a polícia vai ter que entrar. Vai ter que resolver de qualquer jeito, o choque vai entrar, vai ter que resolver de qualquer forma, entendeu? E o cara pode ser o maior criminoso do mundo, ele pode ser o bandido da mais alta periculosidade, mas ele teme a morte também. E assim, no dia na delegacia, sabe, como é que os presos você pode estar ali filmando, quer dizer, expondo os presos de certo modo, quer dizer assim, tem, né? Como é que você lida com isso? Eles lidam isso contigo, te reconhecem? Fica de boa? Como é que é isso lá, Silvão? É porque assim, eu acho que o repórter ele não é polícia, não é policial, o jornalista não é policial. Então você não pode confundir essa coisa de você deixar de ser jornalista, repórter para ser o policial. Então você, durante todo esse meu tempo de profissão, não hostilizar o preso, não colocar apelido no preso, não xingar o preso, até mesmo porque ali naquele momento ele é um suspeito, um acusado. Então você precisa tratar ele como um acusado, um suspeito. Quantas e quantas vezes o cara já foi preso e depois ficou provado que não era ele, que aí não participou, enfim. Então você tem que ter o cuidado em ter o respeito com o cara que está ali preso, embora às vezes você fique até revoltado, porque foi um crime bárbaro, um crime que provocou alguma repulsa, alguma revolta, mas aí não cabe a você ali naquele momento julgar, você tem que tratar, você tem que tratar e aí você não tem muita dificuldade nessa coisa. Às vezes você chega lá, não vou falar, não quero dar entrevista, tal, porque naquele momento lá o cara está acuado, entendeu? Ele está acuado, está numa situação onde você chega e bota a câmera lá, aquilo é uma arma também, tá? Você está colocando ele na parede, então aí você precisa ir com muito jeito, muito cuidado e muita habilidade, e aí no final o cara termina falando, e às vezes o cara que estava nervoso ali, ele já conta uma coisa engraçada e tal, e você vai, contornando essa situação, contorna o ambiente. A gente tem mais um VT, né? De novo da Cris. Chama aí, Silvão. Chama esse VT. Vamos acompanhar mais uma reportagem, mais um VT produzido pela Cristiane Moraes. Acompanhe. Imagens fortes, denúncias de violência, criminosos e inocentes na tela da TV. Silvão Alves esteve na cena de casos que entraram para a história. Uma transferência de presos para a unidade irritou a facção Bonde dos 40. Silvão Alves conversa por telefone com um dos líderes. Por que está ocorrendo essa parada aí? Qual é o problema aí? Tá tendo tiro aí? Tá tendo tiro? A menina Aline Freitas, sequestrada em São José de Ribamar, se reconheceu um ano depois em um cartaz nas paredes de uma farmácia no Coatraque. O caso que chocou o Brasil foi acompanhado pelo Bandeira 2. A gente até serviu de uma ponte, de um elo de conversação para fechar a negociação para que a sequestradora devolvesse a criança, como de fato isso aconteceu. Até a polícia chegar a Francisco das Chagas, condenado a 352 anos de prisão, inocentes foram presos, acusados dos crimes que aconteceram entre 1991 e 2002. A pressa de apresentar um resultado, dar um resultado lá, principalmente lá fora, apresentar o autor
da morte dessas crianças acabou levando a polícia, na época, o sistema de segurança ao erro e, consequentemente, também a imprensa que, né, botava a credibilidade em todas essas informações oficiais. O carioca que chegou ao Maranhão em 1970 traz para a tela um mundo que ele conheceu de perto. Menino de rua, viveu a realidade da Cracolândia do Rio e deu uma volta de 360 graus. Hoje, reconhecido na periferia, recebe o carinho das crianças, dos mais humildes e dos moradores de rua. Tá preparando já a cama, né, Silvan, você acabou sendo preso nessa greve, né? A gente saiu daqui preso, algemado, colocado na mala da viatura, ainda era aquelas veraneios, né? Do choque. Aí fomos levados lá para o DOPS e do DOPS, para que a gente ficasse incomunicável, inclusive com as redações, com os outros colegas jornalistas, nós fomos levados lá para o quartel que estava ainda em construção. Essa caminhada, quase sempre à noite e solitária, deixa marcas. Alguns arrependimentos. Nesse caso aí do Robério, do Bernardão, né, você acaba cometendo algumas injustiças com as pessoas e é um dano irreparável. Você não consegue reparar isso aí nunca, uma sociedade nunca vai conseguir reparar, o judiciário, o próprio Estado brasileiro, mesmo que eles tenham recebido recebido indenizações, né, pelos danos causados, isso aí é um dano irreparável que nunca, né, eles vão conseguir recuperar isso aí. E vai dando novos olhares e renovando sonhos. O cara lá que foi, se recuperou e tal, a gente ficando feliz, ele disse assim, olha, eu passei do Bandeira 2 e tal, você me filmou determinada vez e tal, mas hoje eu tô aqui, ó, mudei de vida, hoje estou aqui, houve uma transformação na minha vida. Isso é uma felicidade muito grande. Você, de uma certa forma, você se sente responsável, né, em ter participado, né, da vida daquela pessoa. Mais uma vez, obrigado, Cristiane. Parabéns. Silvan, desses casos, tem algum que você queria comentar mais um pouco, assim, algo que mexeu mais contigo nesse... Esse caso aí, por exemplo, do Bernardão. Do Bernardão, né? Do Bernardão, o Robério, né, que foram casos assim que ganharam notoriedade. Um dia, não é, aí futuramente, eu pretendo escrever alguma coisa para falar dos bastidores dessa investigação, que levou pelo menos 3 pessoas inocentes para a cadeia. O Luiz de França, se não me falha a memória agora, que era um relojoeiro lá do Quatraque, o Bernardão e depois o Robério. O Robério. Porque assim, havia uma pressão muito grande, não é? E era um negócio que vinha de cima para baixo, né? Então, quando você pegava um suspeito diante da cobrança, a cobrança não era aqui, a cobrança era nacional e dos organismos internacionais, né? A cobrança chegou a vir de fora para dentro, tá? Então, ao ponto de chegar assim o secretário de segurança dizer, não, você vai dizer e falar para o delegado, você encontrou o culpado. O culpado é esse. Tinha que ter uma resposta. E pronto, acabou, né? Acabou. O culpado é esse e pronto. Encerra esse caso, pelo amor de Deus. O caso está encerrado, o senhor entendeu? Como eu vi uma certa oportunidade, à madrugada, numa delegacia que era um top de delegacia, uma das delegacias de ponta do sistema de segurança, o secretário bateu na mesa e falou para o delegado que investigava, disse, olha, coloca o caso, carimba como encerrado, o culpado é esse e pronto, não tem mais o que falar, já tem as provas e tal, os indícios e tal. E quando na verdade era uma dessas pessoas aí que depois acabou se concluindo que não era ele realmente o autor desses crimes. Tem um caso que fosse fazer uma matéria que tu ficaste refém, né? Conta pra gente como é que foi isso lá. Foi uma matéria no interior, um local, Fazenda Comboio,
lá naquela região lá, que é conhecida como Presa de Porco. E Buriticupu. Né? Entre Buriticupu e Açailândia, uma região assim, onde não tem, aquela época não tinha lei, não tinha, o Estado não era presente, tanto é que nós chegamos lá, não tinha ido buscar os corpos das pessoas que morreram, porque ninguém conseguia entrar, né? Nós entramos, ninguém queria, quando chegamos lá, nessa região, que chega num garimpo para depois atravessar o rio para ir para lá, e eu estava com uma equipe, tinha um fotógrafo do Imparcial, que estava comigo, um cinegrafista e o motorista que fez o papel de iluminador. Na época ainda tinha aquela iluminação. E aí ninguém queria levar a gente para lá, porque o pessoal estava com medo e tal. E aí, quanto custa, a gente conseguiu atravessar o rio. Quando a gente atravessou o rio, a gente já foi recebido a bala, recebido a tiro lá. E aí os caras tomaram o equipamento da gente, mantiveram a gente como refém. E aí eu tinha falado com o Raimundo Borges, tinha dito para ele, disse, olha, se der 2 dias e a gente não der sinal, que a gente sabia que lá era um lugar sem lei, sem telefone, não tinha comunicação nenhuma. Você pode pedir para ir lá, para ir atrás da gente. Para resgatar a gente. E aí 3 dias se passaram, aí no 4º dia sem notícia e tal, e os caras lá mantendo a gente como refém. Pra você ter uma ideia, o cara lá da fazenda, ele tinha recrutado um monte de criminosos daqui da área Itaquibacanga, para serem os jagunços lá da área. E talvez essa foi nossa sorte, que os caras conheciam a mim, conheciam o Antônio Santos. Bandeira 2 e tal, não, a gente só não vai deixar tu sair daqui, mas não vai ter nada. Você não pode só passear, mas fica com a gente aí contando história. Não, fica aí e tal. E aí, quando já foi no 4º dia, deu aquele alívio quando a gente ouviu o barulho do helicóptero, né? Porque até para chegar lá era só de helicóptero ou pelo rio. A gente ouviu o barulho do helicóptero e era o GTA, né? O GTA foi lá e foi que acabou fazendo a apreensão das armas. Você tem uma ideia que era muita arma que os caras tinham lá, munição e tal, e foi que conseguiu libertar a gente. Maravilha. Eu vou um rápido intervalo e a gente volta já. Estamos de volta e aqui no estúdio o apresentador do Bandeira 2, Silvan Alves. Silvan, essa pergunta é uma pergunta que o pessoal da TV Difusora, do estúdio, o Paulo Giovanni, produtor do programa, o Lucas, o Cristiane Moraes, pediu que eu fizesse para você. É verdade que você é o maior vendedor, o maior anunciante de produto capilar do Maranhão, isso é verdade isso? Como é que é isso? Hein? Inclusive, teve um encontro... esse produto é de um laboratório que é em Recife, e de 2 em 2 meses eles fazem encontro, porque eles fazem pacotes com a mídia nacional, né? E aí de 2, 3 em 3 meses eles fazem um encontro com todos os apresentadores e tal, para avaliar, discutir sobre o produto e tal. E num desses encontros, eu fiquei até surpreso, o auditório cheio lá, todo mundo lá, e aí o diretor de mídias desse laboratório chamou lá e disse, não, nós queremos chamar e tal, apesar de todas as estrelas, né, da televisão nacional que estão aqui, nós temos um apresentador que é um fenômeno na região, da região norte-nordeste do país, que ele consegue vender, por exemplo, nosso produto, que é um tônico capilar, e ele não tem um fio de cabelo. E é um dos recordistas de venda desse produto. E aí me chamou lá e não teve que aguentasse, né? Foi um negócio impressionante. Todo mundo ajudou. Rapaz, que coisa, rapaz. O cara não tem um cabelo em vez de tônico capilar. Que negócio é esse? Negócio impressionante. Voltando para a polícia, você recebe muita ameaça? Tem. Recebe muito? A gente recebe sempre.
O que você tem que fazer, às vezes, é claro, você tem que tomar cuidado, às vezes você não sabe de onde está partindo aquela ameaça, mas a ameaça tem todo dia. Tem sempre, com a gente que trabalha com informação, você está sempre desagradando alguém, com alguma notícia, alguma informação, não é? E aí vai sempre ter alguém insatisfeito, né? E tem gente que parte para ameaça. Tem sim muito tipo de ameaça. Agora você não pode se abalar com a ameaça e tal, senão você não sai de casa, você não faz seu trabalho, levantar, né? Não faz seu trabalho, né? Não faz seu trabalho. Você imagina, você trabalha em atividade de risco, que hoje tem o juiz, o promotor, o próprio policial, né? Todo mundo hoje vive nessa mesma linha. E o jornalista, não é? Pra gente sempre foi assim, né? E aí imagina agora como é que a situação ficou muito mais complicada. Silvan, a TV te deu uma exposição muito grande, né? Você se colocou, né? Você se tornou uma figura pública, né? Para milhões de pessoas, né? Que resolve, né? Isso. A política nunca te tocou, não? Assim, essa coisa de se tornar parlamentar, se tornar vereador, deputado, isso nunca... Já recebi muito convite. Hoje você devia aproveitar essa sua popularidade, a aceitação, a credibilidade que você tem e tentar o mandato na Câmara, na Assembleia, mas eu acho que para nós, assim, Etevaldo, as coisas não devem se misturar, entendeu? E a gente tem, assim, experiências muito práticas, não é? Com determinados colegas que entraram, né, foram para a política e acabaram tendo uma verdadeira frustração e deixaram também uma expectativa muito grande. Então, você não pode, por exemplo, confundir. Você é conhecido que você tem uma popularidade, que isso significa dizer que as pessoas são obrigadas a votar em você. Entendeu? Porque você vai ser votado e vai ser eleito numa situação. Exatamente. Então, às vezes é melhor você não arriscar, é melhor você continuar sendo pedra, para não ser vidraça. Não ser vidraça. Você não pensa mesmo nisso, não? Não, eu não penso. Eu acho que não é minha praia, não. Eu não tenho perfil para isso, para ser político. Cada um na sua área. Eu acho que tem gente que tem mais afinidade para fazer isso. Na reportagem, Silvan, tem uma imagem você sendo cumprimentado, abraçado por crianças, né? Assim, você tem uma moderadores tem uma audiência, digamos assim, infantil, né, jovem, adolescente. Muito. Como é que você vê isso? Assim? O que foi que houve? A gente não tinha esse conhecimento. E aí, um determinado tempo, foi feita uma pesquisa e essa pesquisa trouxe para nós um grau de responsabilidade que a gente tem com as crianças. Por quê? Porque nesse horário é o horário que a criança senta lá na frente da televisão. Se ela não vai para a escola, ela está lá tomando café para esperar o desenho, então ela está lá, está vendo Bandeira 2. Se vai para a escola, ela está se arrumando e está lá na frente da televisão tomando café e está se arrumando, senta lá no sofá. Na época, isso deu uma média de um público de mais de 80% de crianças na capital assistindo o programa. E a gente já sentia isso porque você vai na periferia, vai nos bairros e você vê o carinho daquelas crianças. Fica cercado de crianças, os meninos gostam e tal. E eles vêm, traz um papelzinho com o nome para pedir um salve e tal. Então há uma força muito grande, né? E aí foi daí que a gente passou a ter mais cuidado até em mostrar determinadas coisas, né? Em função desse público, da atenção dessas crianças. Silvan, tem mais lendas, né, que as pessoas constroem no jornalismo policial. Ou verdades, né? Do tipo, tem área que a polícia não entra, tem área que a imprensa não entra. Isso de fato, isso existe?
né, em São Luís, existe no Maranhão, essa coisa de que ali você não pode entrar para fazer uma reportagem, você não pode... Você já passou por isso? Tem determinados... de um certo tempo para cá, depois dessa... da proliferação dessas organizações criminosas e tal, tem determinados locais que a polícia só consegue entrar num número muito grande, não é? Um reforço. Uma operação mesmo. Uma operação para a gente poder entrar. Agora sim, como eu já te disse, a gente tem muita facilidade e também tem o respeito o respeito dos criminosos. O cara respeita o seu trabalho, porque ele sabe que você não está ali, você às vezes vai lá e vai a convite da comunidade, da população, que quer reclamar alguma coisa, tá? E que ele vai ser beneficiado também. Então, ele entende perfeitamente, deixa. A gente nunca passou por uma questão de ser hostilizado por alguém, mesmo nesses pontos críticos aí, onde tem dificuldade para a polícia e tal, a gente vai e volta sem nenhuma dificuldade. Você acompanha, assim, hoje você está muito focado nos plantões, ou você tem ainda acompanhado, você acompanhava muito, você acompanha ainda a operação policial e tal, você tem acompanhado isso? A gente faz sim, porque às vezes aquela coisa de fazer muita matéria no plantão, às vezes a matéria fica muito parada, às vezes você precisa dar uma dinâmica também, não é? E essa matéria de rua, ela é uma matéria ali onde você tá ali acompanhando uma operação e de repente muita coisa pode acontecer, né? Você pega ali alguma cena inusitada, algum flagrante, né? Então sempre quando tem essas operações a gente faz. Você tinha antigamente, você tinha um rádio, né? Você tinha um rádio com... Tinha. Isso aí facilitava. E hoje, como é que é? Você tem um rádio, como é que... Hoje com a fonte é o WhatsApp. O celular. Com o WhatsApp, o celular. Tem muita fonte, por exemplo. Os celulares, na verdade. Os celulares. É uma marca sua, os celulares. O mototaxista, o taxista, né? O Uber. Enfim, o pessoal que trabalha na rua, trabalha na noite também, o próprio pessoal dos hospitais. Uma grande fonte a gente tem, por exemplo, os agentes funerários, né? Eles têm muita informação, né? Porque eles ficam nos hospitais, tá? Então, o que acontece no socorrão, ou nos socorrões e tal, o agente funerário ele sabe primeiro, então ele já passa e também tem uma fonte. Então a gente depende hoje muito dessas fontes aí. Então aí para quem quer fazer jornalismo policial, por exemplo, né, Silvan? Taxista, mototaxista, agente funerário, motorista de hospital, motorista, né, de ambulância, quer dizer. Exato. Né, são pessoas... Os próprios motoristas de ônibus, né? Sim. Por exemplo, eles também são fonte, porque eles têm conhecimento primeiro onde é que teve um assalto, né? O ônibus tal, da linha tal foi assaltado e tal, porque hoje todo mundo tem grupo, né? Esses motoristas, cada um tem seu grupo lá, faz parte de grupos e tal, e aí eles passam essas informações que chegam nos grupos. O Bandeira também tem um perfil, Silvan, que foi mudando e muita essa tua relação que você tem com as comunidades da cidade é uma coisa, tem muita matéria social, né, no Bandeira 2, tem uma coisa hoje que aquilo foi... Como é que foi que você chegou a isso? Assim? Por quê? Diante dessa questão da credibilidade, o respeito que tem um programa, o fato das pessoas saberem que você não está ali para fazer política partidária, né? Você está lá mesmo com o objetivo de ajudar a comunidade, sem pedir nada em troca, né? Isso também funciona, isso também faz com que você tenha respaldo nesse trabalho comunitário, porque hoje muita gente vai nas comunidades e aí faz e tal, ajuda ali, mas está pensando na frente, né, no futuro, em cobrar
alguma coisa daquela comunidade. Futuramente ele quer, né, tirar proveito e tal. E aí, ao longo do tempo, as pessoas vão percebendo que ali não há nenhum interesse a não ser mesmo, né, fazer um trabalho jornalismo comunitário, né, e ajudar. Porque no Bandeira 2, queira ou não, você passa a conhecer a realidade daquelas pessoas, da comunidade. Você fica íntimo das pessoas dentro dos bairros, dentro das comunidades, entendeu? As pessoas não tratam você como um apresentador, elas tratam você como uma pessoa que ela conhece ali, que está todo dia na casa dela, na sala, tomando café e tudo e tal. Há uma relação, uma proximidade que a televisão permite isso, né? Dá essa... embora você às vezes nunca tenha falado com aquela pessoa, mas ela se sente íntima sua, né? Confia em você e quando encontra você, ela faz uma festa como se fosse uma pessoa com a qual ela é acostumada a falar e conversar todos os dias. Tem uma passagem também na matéria da Cris, e aí a gente está quase encerrando o resenha, que foi essa sua dificuldade. Você chegou a morar na rua, no Rio, Silvão? Como é que foi isso? Morei na rua. Primeiro viajei de carona, de caminhão, né? Como criança, ainda não era nem adolescente, era criança. E entrei naquele pneu de socorro, no caminhão, e viajei ali dentro da calha do pneu, né? E aí fui para cidades até ser descoberto, caminhoneiro, aí fui jogado para fora, fui para a rua, não conhecia ninguém, não tinha nada. Qual foi a minha referência com outros moradores de rua? Não, tem um lugar que a gente pode dormir, e tem sopão toda noite, né? Lá, pelo menos você podia amenizar a sua fome e ter um lugar. Você dormia uma caixa de papel, uma caixa de papelão e cobertor que as próprias pessoas doam para os moradores de rua. A gente está encerrando o resenha e eu queria que você me desse, assim, como suas considerações finais, que notícias você gostaria de um dia dar no Bandeira 2, no seu programa de rádio? Seriam muitas notícias que a gente tem vontade de dar. Por exemplo, a questão do envolvimento do jovem com a criminalidade. Hoje, estudos no Brasil comprovam que mais de 80% da violência, um estudo que foi feito no ano passado pela ONU, mostra que mais de 80% dos jovens, eles são agentes da criminalidade, né? Que país é esse? Que futuro que tem um país desse, onde mais de 80% do jovem, ou ele mata ou ele morre, né? Se ele não está numa unidade de ressocialização, ele perdeu a vida muito cedo, antes de completar 18 anos, né? E embora a gente não veja perspectiva para isso, né? A gente gostaria, sabe, talvez um dia, mas isso depende de um contexto todo de mudanças em vários aspectos sociais, que é a questão da diminuição da violência, que parece que cada dia está mais distante nas cidades do Brasil diante desse quadro de injustiça social. Silvão, muitíssimo obrigado, foi um prazer conversar contigo, cara, grande abraço, sabe, parabéns pela sua trajetória, pela sua carreira. A edição de hoje fica por aqui, eu volto no próximo sábado após o programa Tudo de Bom. Um ótimo final de semana para você e até lá. Valeu, pessoal, valeu, minha gente, quero agradecer de todo o coração, obrigado mesmo, uma ótima semana, uma semana promissora, né, para você no trabalho, enfim, em todos os setores da sua vida.